Poucos sabem, mas ao escrever seu famoso romance, O Mundo Perdido, publicado em 1992, no qual dinossauros, pterossauros e outros répteis pré-históricos sobreviveram até os dias atuais em um reino totalmente isolado, no planalto do topo de um tepuí muito alto, uma inspiração de Sir Arthur Conan Doyle, foi um tepuí real, porém ainda mais misterioso, chamado de Monte Curupira. Ele recebeu esse nome em homenagem ao Curupira, uma lendária criatura amazônica, meio homem meio besta. Esse tepuí, em particular, se eleva a 1047 metros acima do nível do mar e está situado na fronteira entre a Venezuela e o Brasil. Conan Doyle soube da existência de Curupira por meio de um famoso explorador, o tenente-coronel Percy H. Fawcett, cujo paradeiro se perdeu após ele desaparecer em uma expedição na floresta amazônica. Em 1908, ele liderou uma expedição a alguns grandes tepuís de arenito, na Bolívia, conhecidos como Colinas Franco Ricardo. Existem mais de 100 tepuís na América do Sul, e com 2.811 metros acima do nível do mar, o Monte Roraima é o mais alto da cadeia Pacaraima, na fronteira entre o Brasil, Venezuela e Guiana. Embora não tenha encontrado nenhuma criatura misteriosa, Fawcett e sua equipe receberam diversos relatos dos nativos de monstros que supostamente habitam Curupira e seus arredores, feitos pelos índios Waica, que vivem na região da selva próxima à base. Foram as lembranças de Fawcett desses relatos que forneceram a Conan Doyle novas ideias para o enredo durante a preparação de seu romance. Em particular, ele ficou fascinado pelos relatos de Fawcett sobre um réptil bípede extremamente voraz, conhecido pelos Waica como Stoa, que foi investigado mais recentemente pelo zoólogo tcheco Jaroslav Maris, que documentou algumas de suas descobertas em sua enciclopédia criptozoológica, O Mundo dos Animais Misteriosos, publicada em 1997. Maris passou um tempo residindo na base de Curupira, durante uma expedição em 1978, e aprendeu sobre a crença dos índios Waica no Stoa e outros supostos monstros da região, embora suas tentativas de escalar em costas íngremes desse tepuí não tiveram sucesso. Eles descreveram o Stoa como tendo 7,6 metros de comprimento e assemelhando-se superficialmente a um jacaré-açu gigante. Várias espécies desses parentes sul-americanos dos jacarés de água doce são conhecidas, mas todas são do tamanho muito menor. No entanto, eles também afirmaram que ele pode ser facilmente distinguido desses répteis, pelas seguintes diferenças principais. Em primeiro lugar, destaca-se o fato de que o Stoa é exclusivamente bípede, movendo-se inteiramente sobre suas gigantescas patas traseiras, pois os membros dianteiros são tão curtos que ele não consegue se apoiar neles. Suas mandíbulas também são muito mais curtas que as de um jacaré, mas sua cabeça é mais alta, e ele possui um par de chifres proeminentes acima dos olhos, que lembram um pouco os exibidos pelos sapos chifrudos sul-americanos, do gênero Ceratophrys. Os Waica compararam a coloração do corpo com o de um sapo Ceratophrys, verde ou marrom dourado com marcas mais escuras, mas sua boca não é tão larga quanto a desses sapos, e sua pele é coberta por escamas tuberosas, duras e não sobrepostas. Acima de tudo, afirmaram que nunca há esperança de fuga se perseguido por um Stoa. Além disso, Maris revelou que esse relato indígena foi confirmado pelos missionários do assentamento de Porto da Maloca, no alto rio Mapulau, localizado a aproximadamente 24 quilômetros de Curupira em linha reta. No entanto, eles não acreditavam que o Stoa fosse real. Para eles, trata-se apenas de uma parte da mitologia de Waica. Maris também escreveu 3 livros dedicados especificamente ao Curupira e seus mistérios: Em Busca do Mundo Perdido, que documentou sua expedição de 1978 e foi publicado em 1992, O Horror Chamado Curupira, publicado em 2001, e Curupira, Segredos Sinistros, publicado em 2005. No segundo desses 3, Maris mencionou ter conhecido, na primavera de 1997, em Boa Vista, Roraima, um garimpeiro escocês,
cujo nome verdadeiro Myers não revelou publicamente, referindo-se a ele apenas pelo pseudônimo Reginald Riggs. Myers já havia conhecido Riggs em 1978, durante a expedição mencionada anteriormente ao Monte Curupira. Em seu livro de 2001, Myers revelou que, enquanto Riggs prospectava nas proximidades de Curupira, ele fez amizade com um membro da tribo Waiká, chamado de Retewa, que lhe forneceu informações sobre o Stoa, outro criptídeo neodinossauro chamado Sua, e uma besta semelhante ao pterossauro, chamada de Washoriwe. Segundo Retewa, via Riggs, a presa mais comum do Stoa são as antas. Aparentemente, eles se escondem em florestas densas, perto das margens dos rios, onde esses grandes ungulados aparentados aos cavalos costumam se banhar. Então ele emerge abruptamente para atacá-los. Ele também devora capivaras. Um relato de Retewa a Riggs descreve o suposto confronto entre alguns caçadores de sua aldeia e um Stoa que eles encontraram por acaso, enquanto eles procuravam por presas. Eles atiraram flechas nele, mas não conseguiram penetrar sua dura pele, protegida por escamas. O Stoa, enfurecido, matou vários deles antes que os outros fugissem. Na tentativa de explicar tanto a origem da forte crença dos Waiká no Stoa, quanto a completa ausência de tal crença entre as tribos indígenas que vivem mais distantes de Curupira, Myers ofereceu cautelosamente a seguinte teoria instigante. Ele sugere que, se o Stoa for de fato real, talvez sua espécie esteja normalmente confinada inteiramente ao planalto isolado e elevado deste Tepuí, fazendo com que o animal possua uma distribuição bastante restrita e que não sejam numerosos, mas que um único indivíduo possa ocasionalmente encontrar seu caminho para o território ao nível do solo, através de uma fenda ou fratura que desce do Tepuí de seu cume até a base, fazendo com que ele acabe entrando no território dos Waiká, e que mesmo após que o indivíduo deixe a área, ele permaneceria na memória, mantendo e reforçando assim sua presença nas suas mentes e tradições desse povo, por uma geração ou mais, até que ocorra a próxima visita acidental de outro indivíduo de Stoa. Quanto à possível natureza taxonômica do Stoa, caso ele realmente exista, em sua enciclopédia criptozoológica, Myers observou que, durante o Cretáceo, a América do Sul abrigava uma família taxômica de dinossauros terópodes, conhecidas como abelissaurídeos, que eram bípedes, carnívoros e, em alguns casos, extremamente grandes. O abelissaurídeo mais famoso era o Carnotaurus sastrei, que chegava a medir 9 metros de comprimento, e, como observado por Myers, também é potencialmente relevante para o Stoa, por duas razões morfológicas muito diferentes, mas igualmente intrigantes. Primeiro, datado do Cretáceo Superior e desenterrado em 1984, da formação La Colônia, na província de Chubut, Argentina, seu esqueleto fossilizado registrado, excepcionalmente bem preservado, mostra que essa espécie de abelissaurídeo possui um par de chifres pontiagudos acima dos olhos, assim como o Stoa. Segundo, esse esqueleto está tão bem preservado que revela que a pele do Carnotaurus era coberta por escamas duras e não sobrepostas, assim como o Stoa. Juntamente com a semelhança geral na forma externa e no tamanho entre um Carnotaurus e o Stoa, essas características mais específicas e inesperadamente semelhantes levaram Myers a especular se uma linhagem desse abelissaurídeo pode ter escapado da extinção em massa do final do Cretáceo e possivelmente persistido durante toda a era Cenozoica, até os dias atuais nesse local remoto da América do Sul, isolado no topo de um alto Tepuí, exceto em raras ocasiões em que um deles poderia descer até as selvas da base de Curupira. Mas o Stoa não era o único suposto dinossauro do Monte Curupira, mencionado por Retewa a Riggs. Ele também afirmou que no platô deste Tepuí vivia outra criatura muito estranha, conhecida pelos Waiká como Sua, cujo desenho ele fez na areia para Riggs ver, e cuja cópia Riggs, por sua vez, desenhou em seu diário, posteriormente visto por Myers. O desenho mostrava uma criatura volumosa, de pescoço comprido e quadrúpede, que Riggs comparou a um dinossauro saurópode, ou mesmo a
a um plesiosauro. Contudo, seus membros eram claramente retratados no desenho como pernas, e não nadadeiras. Segundo os Waika, além disso, uma terceira criatura misteriosa, chamada por eles de Washoriwe, às vezes descia em mergulho do alto pico de Curupira, para a selva em sua base, sobrevoando o território dessa tribo indígena, com enormes asas que ostentava uma envergadura de 6 metros ou mais. Ademais, possui uma longa crista óssea voltada para trás na cabeça e um bico pontiagudo muito longo. O folclore Waika atesta que esta entidade aterradora é o ancestral imortal de todos os morcegos vampiros. Contudo, enquanto os ancestrais imortais e todas as outras criaturas em seu folclore se assemelham muito a seus respectivos descendentes, exceto pelo tamanho muito maior dos ancestrais, o Washoriwe, de bico longo e crista óssea, pouco se assemelha aos morcegos vampiros, no rosto curto e sem crista. Além disso, esses últimos são estritamente noturnos. Já o Washoriwe supostamente voa apenas durante o dia. Após destacar essas significativas discrepâncias morfológicas e comportamentais em sua enciclopédia criptozoológica, Maris apontou como, em nítido contraste, o Washoriwe parecia ser muito semelhante, em forma e estilo de vida, a certos pterossauros. Ele também comentou sobre a curiosa coincidência da frequência com que os paleontólogos encontraram fósseis de pterossauros completos e perfeitamente preservados nessa mesma região em tempos modernos. Será que a crença dos Waika nos Washoriwes foi inspirado, portanto, pela possível descoberta de restos fósseis de pterossauros na região ao longo do tempo? Ou será que, como ponderado por Maris, a abundância desses restos na região colabora a possibilidade de que uma linhagem de pterossauros teria escapado da extinção e sobrevivido até os dias atuais, ainda desconhecida pela ciência, mas bem conhecida pelos indígenas locais, que se refere a esses sobreviventes pré-históricos voadores, como Washoriwes? Quando Maris encontrou Riggs em Boa Vista, Roraima, na primavera de 1997, ele soube que, perto de uma cachoeira em Curupira, Riggs havia avistado uma misteriosa criatura voadora, que Retail identificou como um Washoriwe. Além disso, em sua enciclopédia criptozoológica, Maris afirmou que outros garimpeiros, na mesma região, também alegaram ter visto tais criaturas voando, alto acima das copas das árvores da selva, e alguns até juraram terem sido atacados por elas. No entanto, em meio a todas essas alegações e monstros pré-históricos vivos, vivendo em esplêndido isolamento no elevado planalto de Curupira, há uma questão crucial que precisa ser feita. Mesmo que aceitemos que um Stoa possa ocasionalmente descer do cume deste tepuí até sua base, e que os Washoriwes possam de fato voar também, a robusta forma quadrúpede e semelhante a um saurópode do Sua impede, inequivocadamente, que esse criptídeo faça o mesmo. Então, como os Waika podem estar cientes de sua existência? Curiosamente, Riggs chegou a perguntar a Retewa como seu povo poderia saber o que existia no planalto no topo de Curupira, mas Retewa não soube responder. Portanto, talvez, como conjecturam os missionários, todas as alegações sobre monstros se baseiam em nada mais substancial do que a mitologia tradicional Waika, sem qualquer fundamento da realidade. Alternativamente, será possível que, pelo menos em tempos remotos, alguns dos guerreiros mais corajosos de Waika tenham escalado a imponente altura de Curupira, explorando seu planalto e retornando a sua tribo com histórias exageradas ou não do que viram lá? E se assim for, talvez o que viram tenha sido tão assustador que nunca mais voltaram, mas os relatos originais das testemunhas oculares foram preservados na tradição oral, transmitidas de geração em geração. Quem sabe? Anteriormente, os únicos relatos em inglês conhecidos sobre eles, todos online, eram escassos, confusos e às vezes totalmente imprecisos. A principal razão por essa imprecisão residia no fato de que um monstro pré-histórico chamado Stoa
aparece no romance de Conan Doyle, O Mundo Perdido, no qual é descrito como um réptil de pele verrugosa, semelhante a um sapo, que salta sobre as patas traseiras, porém maior do que um elefante, e de aparência assustadora e horrenda. Isso inspirou algumas especulações errôneas online, ou seja, que não há base criptozoológica para o Stoa, e que ele é inteiramente fictício, uma invenção sem fundamento de Conan Doyle para seu romance. Na realidade, porém, como revelei aqui, é exatamente o oposto, ou seja, o Stoa em seu romance foi diretamente inspirado pelos relatos do criptídeo Stoa de Curupira, conforme contados a ele por Fawcett. Mais um exemplo antigo de confusão criptozoológica online é finalmente elucido e resolvido. Os monstros do Monte Curupira não possuem o mesmo nível de atenção que os neodinossauros africanos e da Oceania, mas são tão misteriosos quanto eles. Além de que histórias de monstros que não parecem pertencer a essa era não estão presentes apenas nessa região, mas sim em quase toda a bacia amazônica.